A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Jeremias, lá no capítulo 29, no versículo 11, que a palavra fala assim: Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Irmãos, não existe uma oração sem resposta. Deus fala na palavra. Todas as vezes que você busca Deus em oração, Ele te responde. Ele te ouve, Ele contempla, Ele conhece os teus pensamentos, conhece os teus sentimentos, as tuas emoções que são geradas diante da oração, e Ele sabe quais são as suas intenções. Então os demônios não conseguem escutar os nossos pensamentos, não conseguem ouvir o que você está pensando. Orar em espírito é orar em pensamento, mas os demônios ouvem tudo o que você fala. Por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, principalmente em oração, porque dependendo do que você estiver conversando com o Senhor, os demônios estão escutando e pode atrapalhar o seu caminhar, a sua vida. Então nós temos que ter sabedoria. O que você tem que fazer quando você tem algo muito particular para conversar com o Senhor? Quando você quer pedir algo para Deus e não quer que ninguém saiba, ore em espírito, que é orar em pensamento. E o que Deus mostra aqui nessa palavra? Que Ele tem pensamentos bons para nós. Nós imaginamos algumas coisas e Deus vem e mostra o contrário. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus extremamente organizado, como o inferno também é. Satanás aprendeu a ter uma hierarquia no inferno através de Deus, porque antes de estar com Deus ele era Lúcifer. Então ele cuidava, ele era um regente, ele cuidava do coro lá em cima, do coral, e ele sabia como que funcionava, porque Deus é extremamente organizado. Nós observamos isso diante do mundo ao qual nós vivemos. Você pode olhar a natureza, como que ela é organizada. Como que o nosso corpo funciona? Organização. Você tem um horário durante o dia para viver e você tem o período da noite para descansar. Todo sacrifício que sai fora disso, Deus reconhece. Quantas vezes eu passei madrugadas orando, estou agora de novo orando na madrugada, estou aproveitando para gravar os vídeos também na madrugada, porque às vezes nós precisamos buscar Deus na madrugada para que alguns problemas mais sérios na nossa vida sejam resolvidos. O horário da madrugada é um horário que Deus ouve? Com certeza sim. É a hora que mais tem silêncio no mundo, é a hora da madrugada. Porque é a hora que está todo mundo dormindo, a maioria está dormindo. Então existe menos barulho. E as pessoas que buscam a Deus na madrugada realmente querem estar com Deus. Porque ninguém que não tem assim uma vontade séria de estar com Deus, não vai ter o trabalho de buscar Deus na madrugada. Então a gente acaba buscando o Senhor na madrugada, Deus ouve, existe uma batalha espiritual mais forte na madrugada, os demônios se manifestam mais nesse horário, mas Deus contempla todo o sacrifício que a gente faz, as nossas orações são respondidas. Então tudo aquilo que a gente faz diante do reino, que a gente leva para Deus, que a gente busca no Senhor, tem resposta. Mas o nosso Deus, ele estabelece planos para nós e metas. Então diante de todas as provações que você passa, diante das dificuldades que você vive, diante até das orações que você faz, existem planos de Deus diante de tudo isso que Ele está permitindo na sua vida, ou que Ele está te direcionando. E existem as metas que Ele quer que você cumpra. Então existem os planos de Deus e as metas que nós temos que cumprir. Então existe também a meta do tempo. Que nós temos que entender que existe um tempo que é uma meta de Deus na espera, que é difícil. E existem os planos de Deus durante o período dessa meta executada por nós. Então o nosso Deus é um Deus de planos e um Deus de metas. E nós precisamos sempre confiar no Senhor diante dos planos que Ele tem para a nossa vida, que é muito maior do que o que nós pedimos em oração ou do que nós possamos imaginar, e das metas que nós temos que cumprir.
que o mais difícil de todas elas é a gente renunciar à nossa carne e obedecer o tempo da espera do Senhor, que isso é muito difícil. Só quem passa por um processo de obediência e de renúncia que sabe o que eu estou falando. Não adianta você conversar com uma pessoa que é um crente carnal, porque ele não está no espírito. Ele conhece a palavra, ele vai no culto, ele faz tudo que as outras pessoas fazem, mas ele não está em espírito. Ele não tem uma intimidade com Deus. Então ele interpreta a palavra do jeito que ele quer interpretar, ensinam ele que a interpretação da palavra daquele jeito ele acredita, ele não busca confirmação no Senhor, que isso é um erro, nós precisamos questionar o que nós escutamos. E vai só confirmando o que as pessoas falam, né? A palavra amém significa assim seja. Então todas as vezes que você fala amém para uma situação que você não concorda, quando você fala amém, você está falando o quê? Que assim seja. Você está afirmando que seja aquilo na sua vida. Então nós temos que tomar cuidado até com o amém que nós lançamos para alguma situação, para algo que você ouve. Porque senão você está afirmando aquilo para sua história. Você está falando que assim seja. Se alguém chegar e te amaldiçoar, você vai falar amém? Você tem que repreender. Tá, né? Isso está repreendido no nome de Jesus. Eu não vou aceitar isso para minha vida. Você vai falar amém? Que assim seja? Se a pessoa chegar para você e falar assim, olha, você nunca vai casar na sua vida, você nunca vai ser feliz no amor, você vai falar amém? Não pode, que assim seja. Você está confirmando. Então nós temos que ter sabedoria até na hora que você vai falar amém. E o nosso Deus é extremamente sábio. Do mesmo jeito que existe uma hierarquia e uma organização lá no inferno, diante dos demônios, que eles são extremamente organizados e eles são obedientes diante dos seus superiores. O nosso Deus, ele é mais ainda. Só que ele sofre quando ele vê os filhos dele em desobediência, né? Porque tem hora que Deus dá ordens e as pessoas não obedecem. Depois paga o preço pela desobediência, porque tem preço, tem consequência. Do mesmo jeito que Satanás sofreu as consequências dele, nós também sofremos quando nós desobedecemos. Então nós temos que ter sabedoria. Mas Deus manda dizer para você que ele tem planos e ele tem metas para você. Você não tem que se assustar com nada. Ele está no controle de tudo. Absolutamente tudo. Ele está fazendo coisas grandiosas para sua vida. E ele vai te dar força, vai te dar sabedoria. Ele vai estar com você para que você venha atingir essas metas. E que você venha viver os planos dele, que são muito maiores do que os seus. E Deus manda dizer para você que durante esses dias, ele está chegando com metas e está chegando com planos na sua vida. E você vai entender que é Deus e você vai entender qual que é a meta que ele quer que você atinja. Por isso a importância de estarmos em espírito para que a gente possa entender as estratégias de Deus. Deus não é Deus de visita, irmãos. Quando Deus fala assim, vou visitar a tua casa, é para trazer bênção e milagre para você. Às vezes você está orando pela cura de alguém. Aí Deus fala, vou visitar a sua casa com cura. Quer dizer, ele está trazendo uma bênção, ele está trazendo um milagre. Ele está trazendo uma reviravolta para essa situação que você não vê saída. Mas o nosso Jesus, o nosso Deus, ele gosta de fazer morada. Ele é um Deus de morada. Ele não é um Deus de visita. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque Deus não gosta de filhos que ficam visitando ele só para buscar bênção. Deus quer filhos que esteja com ele na dificuldade ou que esteja com ele na bonança. Você tem que estar com Deus em todas as situações da sua vida. Você pode estar bem de saúde, você tem que estar com o Senhor. Ele tem que ser prioridade, ele tem que estar em primeiro lugar. Você está sem saúde, ele está junto. Você está com saúde, ele está junto. Você está com dinheiro, ele está junto. Você está sem dinheiro, ele também está junto. Porque ele é um Deus provedor, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de paz, ele é um Deus paterno, ele é um pai para nós. Ele não é um carrasco, mas ele também é um Deus de justiça. Mas Deus manda falar para você, por esses dias estou chegando com planos na sua vida e com metas. E ele vai te capacitar, ele vai te dar condições de você chegar adiante, de você avançar e de você viver os sonhos dele. São muito maiores do que os seus. Vai ter coisas aí que você vai ver a grandiosidade de Deus na sua vida diante desses planos e dessas metas. Porque ele vai colocar nas suas mãos coisa que você sonhou lá atrás, que você pediu lá atrás. Tem pessoas aqui que já até esqueceu que você pediu lá atrás, mas Deus vai trazer. E você vai ver que tudo aquilo que você sonhou
fazia parte de planos de Deus, fazia parte de uma meta, que é o que vai acontecer agora, tá? Toma posse dessa palavra, descansa no Senhor e deixa Deus agir na sua vida, sabendo sempre que Deus está no controle de tudo. E que a obediência, irmãos, a fidelidade ao Senhor faz uma diferença enorme na vida do cristão. Uma pessoa que não tem fidelidade a Deus, uma pessoa que não anda em obediência, ela anda em círculos. Vai passar a vida inteira vivendo religiosidade, vivendo bobagens, se distanciando do Senhor, sabe? Vivendo longe da vontade de Deus. Nós temos que estar no centro da vontade do Senhor. Às vezes é doloroso, como Jó ficou no centro da vontade de Deus. Mas a vitória foi muito maior. O que Deus tinha para fazer na vida de Jó era algo grandioso. Ele já tinha uma vida grandiosa e próspera. Ao perder tudo, o que Deus fez depois? Restituiu. E ele aguentou, porque Deus tinha planos e Deus tinha metas para ele atingir ali. Diante da lepra que ele carregava, diante da vergonha, diante da escassez, diante dos falsos amigos, da mulher que não compreendia o que ele estava passando. E assim nós vamos caminhando com o Senhor. Toma posse dessa palavra, porque Deus está trazendo aí planos e metas para você, e você vai entender o que Deus fez com você lá atrás, ou por que Deus permitiu determinadas coisas. Você vai compreender a grandeza do Senhor. E fica firme com Deus. Não abra mão das suas promessas, não abra mão da sua vida com o Senhor, porque nada que te oferecerem vai valer a pena. Deus, ele é inegociável na vida de um crente, irmãos. Você não pode negociar Deus, fazer barganha. Ai, agora eu vou servir a tal deuses, eu vou me afastar do Senhor. Isso não existe. Aí agora eu vou servir a Baal, aquela ganância por dinheiro, faz tudo por dinheiro, prejudica os outros por dinheiro. Deus está vendo tudo, está contemplando tudo. Deus é um Deus de planos e metas. E Deus tem planos para abençoar, como Ele tem planos também para fazer justiça. Deus tem as metas dele no sentido da justiça e tem as metas dele também no sentido da vingança e no sentido de abençoar alguém. Deus está no controle de tudo. Então nós não podemos, achar que Deus não está contemplando as coisas. E entendermos que a nossa vida com Deus ela é inegociável. Quando eu falo que a nossa paz é inegociável, a nossa paz ela vem de Deus. Se você negociar o Deus que você serve na sua vida, abrir mão de tudo que Ele tem para fazer na sua história, porque o cenário está difícil, porque a aprovação está apertada, está acirrada, o preço a se pagar é muito alto, não vale a pena, começando pela sua salvação. Então não faça isso, tá? Tem alguém precisando ouvir isso aqui. Você está querendo desistir, você está querendo largar tudo, aguenta firme aí. Eu já passei por situações dificílimas diante do processo com Deus, que eu ainda não posso contar e dividir isso com os irmãos, mas eu vou ter oportunidade sim de estar dividindo isso com vocês. De situações assim, de eu achar que eu estava esquecida pelo Senhor diante das provações que eu estava vivendo, mas Deus estava comigo o tempo todo. É só uma sensação, é uma insegurança que dá diante do processo de dificuldade que a gente vive. Mas não significa que Deus está ausente, não. Deus está aí com você o tempo todo. Deus tem planos e Deus tem meta diante dessa situação que você está vivendo. E as metas precisam ser cumpridas, principalmente o processo da espera, o processo da dificuldade que a gente passa. Quando ele atinge a meta dele, ele vem e começa a operar grandes coisas na nossa história. Começam a vir as metas da bonança, as metas da prosperidade na nossa vida. Chega de escassez, tá? Toma posse dessa palavra, porque tem coisas grandiosas chegando aí para você. É plano de Deus para sua vida. São as metas dele para sua história. Ele vai te ajudar a atingir todas elas. São coisas grandiosas que estão vindo. É reviravolta que está chegando e você não pode parar, tá? Toma posse dessa palavra. Eu vou orar para você e você vai pensar em Jesus. Seu pensamento tem que estar voltado para Deus. Você não pode estar com seu pensamento disperso para outra coisa, que a oração não é ouvida, tá? Então pense em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor está trazendo para a nossa história. Que sejam realizados na nossa vida todos os teus planos e todas as tuas metas. Que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a suportar o tempo da espera, a suportar o processo. Que o Senhor venha nos dar sabedoria para viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Todos os teus sonhos sejam realizados na nossa história, Pai. É o nosso desejo do fundo do nosso coração. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, nos abençoar a cada dia mais e mais. Nos dar a sua sabedoria, Pai. Entregar para nós o fruto do Espírito Santo. Todos os teus frutos. Mas que o Senhor nos dê sabedoria para vivê-los, para exercê-los. Que o Senhor venha nos abençoar, Pai. Pai, que diante desses planos e dessas metas,
Que o Senhor esteja conosco, abrindo os caminhos, nos orientando, nos abençoando. E que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, nos dá livramento e nos dá sabedoria para lidarmos com as situações. Porque o inferno se levanta quando temos muitas coisas para receber das mãos do Senhor, o Senhor sabe disso. E nós somos fracos. Nós precisamos da tua força, da tua orientação e da tua proteção. E nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Gratidão por tudo, Senhor. Por todos os livramentos que o Senhor dá, que nós nem ficamos sabendo. Mas nós sabemos que o Senhor está protegendo a nossa casa, tudo aquilo que é nosso, e protegendo as nossas vidas. Pai, agradecemos ao Senhor, no nome do teu Filho Jesus. Toma posse da sua vitória no nome de Jesus. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar sinais. Você vai conseguir passar pelo processo. Agora é hora de viver coisas novas, é hora de viver planos do Senhor e atingir as metas de Deus na sua vida. Toma posse dessa palavra. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.